Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo permissão a Jesus para iniciarmos mais um trabalho em nome da doutrina espírita, de divulgação dessa doutrina, estudo do livro Céu e Inferno pelo nosso grupo, agradecendo a assistência dos mentores, das entidades que vieram equilibrar, amenizar, dirigir, amparar esse trabalho. Pedindo-te, Senhor, força e luz para cada um do agrupamento que constitui o trabalho da noite de hoje, fazendo de nós soldados do teu evangelho de amor. Dá-nos a paz, a permissão para iniciarmos agora o estudo da noite de hoje, vibrando pelos lares de cada um, pedindo-te a mesma paz, entendimento, suportação, paciência, amor e perdão. Assim seja. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Olha só, nós vamos iniciar hoje um outro capítulo, né? Doutrina das penas eternas. A origem da doutrina das penas eternas. Item 1. Item 1. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia. De modo que, sem ser profeta, profeta, pode prevenir-se o fim próximo. Tais e de tal ordem poderosos e peremptórios têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Não se pode contestar, porém, que, apesar de caduca, ainda constitui o baluarte do adversário das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta e não menos convictos das consequências dessa queda. Por esse lado, a questão merece sério exame. Pessoal, é o seguinte, outras doutrinas, outras religiões, elas teimam em que não existe vida após a morte. E teimam também que as penas eternas são consistentes. Então, olha só. Às vezes, algumas vezes, são por conveniência de alguns líderes dessas religiões. Por quê? Se eles começarem a afirmar o contrário, eles começam a perder adeptos. E o objetivo é segurar esses adeptos em suas religiões, demonstrando através da Bíblia de que eles e a Bíblia estão com a verdade. É lógico, porém, que a gente já percebeu que na Bíblia pode ter um assunto pode ser contrário àquilo que eles afirmam e pode não ser contrário àquilo que eles afirmam. É só buscar na Bíblia ocasiões em que o mesmo assunto pode ser verdadeiro e o mesmo assunto pode não ser verdadeiro. Exemplo, reencarnação. Lá eles tiram alguns trechos da Bíblia demonstrando que não existe reencarnação. Mas se a gente pesquisar um pouco mais, a gente chega à conclusão de que na Bíblia tem, sim, passagens aí que confirmam a reencarnação. Lá existe assunto como, por exemplo, vida após a morte, que eles podem retirar de versículos ou algum capítulo, demonstrando que não existe. Mas na mesma Bíblia, a gente pode encontrar situações em que existe, sim, vida após a morte. Então, para a sua conveniência, eles pegam aquilo que lhe convém. Convém para a sua doutrina e para os seus interesses particulares, ou sabe lá quais são. Então, esta aqui, que é a crença da eternidade das penas, ela vai estar começando a cair, né?
perder terreno. Porque as coisas acontecem e a gente começa a perceber a lógica, né? A lógica e a bondade divina, e a gente começa a perceber que realmente elas vão cair e vão encerrar a qualquer momento. Então, meus amigos, o problema é que essas doutrinas das penas eternas está sem consistência, está começando a perder esse terreno e não demorará muito, ela vai cair por terra totalmente. Mais alguém quer dizer alguma coisa a respeito disso aí? Bom, então vamos lá. Item 2. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de apreenderem as nuances, tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Olha aqui, meus amigos. Esse primeiro parágrafo do segundo item nos diz uma coisa interessante. Esta doutrina tinha razão de ser, porque na época em que ela foi apresentada, o pessoal, os homens, eram pouco adiantados intelectual e moralmente. Então, olha só, agora, na presente época, no presente momento, ainda existem pessoas, homens, pouco adiantados intelectual e moralmente. E esses são os elementos em que os líderes religiosos podem juntar o seu conhecimento para poder fazer com que eles continuem na mesma coisa, com o mesmo pensamento. Então, olha só, a gente sabe que quanto mais ignorantes são os liderados, melhor os líderes se situam. Melhor eles podem controlar os seus liderados e o povo em geral. Então, eles, os líderes, eles podem fazer de tudo para que esse mesmo grupo que eles lideram possam continuar na ignorância, principalmente intelectual. Por quê? Sem muito conhecimento, a pessoa também não procura pesquisar, não procura raciocinar se aquilo que está sendo ventilado, aquilo que está sendo falado, tem veracidade. Lembram de Kardec, no Livro dos Médiuns? Kardec dizia que a gente deve analisar todas as mensagens que os espíritos nos dizem, seja lá de quem for, seja lá de que espírito for, para que a gente não seja enganado, porque falsos profetas existem tanto no meio encarnado quanto no meio dos desencarnados. E eles podem justamente, né, com a sua maneira de falar, com o seu conhecimento, a sua forma simples, a sua forma de convencimento, né, que as pessoas, os líderes têm, de convencer as pessoas, mesmo para fazer aquilo que elas não querem fazer, mas elas fazem por conta do convencimento, da persuasão. Então, eles podem fazer que esse povo continue na ignorância. Mais alguém?
Pode dizer, Deus? Que o microfone Não, está Rubens, aberto. apenas para mencionar isso aí que falaste, quer dizer, fazendo referência a Kardec, mas mesmo antes de Kardec, lá nos ensinamentos bíblicos, nós já observamos a advertência de João, alertando para esses, né? Inclusive, até de forma muito acentuada, que nós não devemos crer em todos os espíritos, mas observar se os espíritos vêm de Deus, né? Então, é preciso fazer realmente a crivagem de toda comunicação que seja recebida. Pois é, então, desde lá, João falando isso aí para nós, né? Alertando-nos que os espíritos têm que ser analisados, todos os seus comentários e os seus ensinamentos. Muito bem. Item 3. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. Lógico. Né? O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve. Razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da sua vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Deus só é então poderoso pela força material, porque eles não compreendem o poder espiritual. Só o concebem armado com o raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e cordura não segue um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhe repugnavam a razão. Implacável também ele, homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos, Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens, eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés, sua legislação draconiana, apenas bastante para conter um povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. Bom, então, existe e existia razão. Peraí, vamos fazer um parênteses. Kardec, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que existe duas leis. A lei divina, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil e disciplinar promulgada por Moisés. Uma é imutável. A outra, ela, se modifica à medida que o tempo vai passando. Então, aquelas leis cruéis, olho por olho, dente por dente, pena de morte para determinados comportamentos, aquilo nada era de Deus. E olha só, muita gente acredita ou pensa acreditar de que aquelas leis cruéis, pena de morte para determinados comportamentos, etc., apedrejamento, tudo aquilo era de Deus.
Então, Deus vingativo para conter um povo rústico, um povo ignorante. Tanto é que quando a gente lê Gênesis, Êxodo, essas coisas, a gente percebe que aquele povo escolhido, eles eram rebeldes e ingratos. Porque realmente era necessário uma lei rígida, rigorosa, para conter aquele povo. Mas dizer que aquelas leis eram promulgadas, eram ditas por Deus, aí o problema é complicado. Porque das duas, uma. Ou a gente coloca, olha, pessoal, ou a gente coloca a culpa em Deus, ou a gente coloca a culpa em Moisés. O mais interessante é que muita gente de outras religiões colocam que Deus é que foi autor daquelas leis, sem perceberem que a lei divina foi só aquela estabelecida no Monte Sinai, que foram os 10 mandamentos. O resto, tudo foi criação de Moisés. Ou seja, não foi lei divina, foi lei complementar e civil para conter aquele povo. Mais alguém? Só boa noite para todos. Desculpe aí o atraso, Boa noite, tecnicamente. professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Claro, esse ensinamento, tu traduziste muito bem a ignorância do povo de então. Não tem nada a acrescentar, não. Então, vamos adiante. Item 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradativamente. Por ocasião da sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazer o bem ao que vos odeia. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas, encarnadas? Mas, se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés. E daí o que teria decorrido para essas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não. Essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido, em várias existências, o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas, se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Muito bem. Então, olha só, companheiros. Aquele povo daquela época, né, desencarnou e foi reencarnando várias vezes. E, a partir disso, eles vão acumulando conhecimentos e elevando os seus espíritos. Olha só, toda vez que a pessoa tem um certo conhecimento, tem bastante conhecimento, é impossível dessa pessoa ser enganada. Porque ele analisa tudo que lhe é concebido, tudo que lhe é dito, tudo que ele observa, a fim de que ele possa chegar a determinada conclusão. Então, é muito mais fácil, repito, nós controlarmos uma massa ignorante de pouco conhecimento do que uma massa de pessoas com conhecimentos elevados. Por isso é que as religiões tradicionais, elas costumam, né,
deixar fazer com que as pessoas continuem no seu estado de ignorância. Muito bem. Mais alguém? Seu estado de quê que as religiões permitem? Não entendi. Oi? Eu não entendi o que tu disseste. Seu estado de... De ignorância, de pouca intelectualidade. É, certo. E eu acho que a permanência dessas crenças que entravam no espiritismo é porque o povo interpreta ao pé da letra esses dizeres aí, essas falas. Não tem a compreensão de hoje que a gente já tem. Eu acho que eles interpretam ao pé da letra. Por isso que a gente não deve brigar. Até aqui não dá Só esclarecer mesmo. Até porque a gente não vai conseguir convencê-los. Isso. A gente não vai conseguir convencê-los. E nem adianta. Até porque o nosso objetivo não é angariar, né? Não é fazer prosélito. Não. O Chico dizia o seguinte: nenhuma religião é melhor do que outra. Ou seja, se você... Eu me lembro que uma vez, conta em um dos livros da biografia do Chico, que um padre ficou encantado, da época do Chico, contemporâneo do Chico, ficou encantado com os ensinamentos da doutrina e queria largar a batina para trabalhar no espiritismo. E o Chico disse: não, meu filho, não faça isso. A sua missão é lá. É lá que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar lá, a sua missão. Olha só o ensinamento do Chico. Se fosse outro de outra religião, não, você precisa trabalhar aqui. Aqui é que está a salvação. Outra religião não tem salvação. Só nessa aqui, pronto, acabou. A religião é só o caminho. Só nos leva para o caminho. Ou seja, quando chega do lado de lá, o que a gente fez na religião ou fora dela é que vai contar. Não é a religião em si. Não é a religião em si. Por isso que André Luiz, ele sempre diz no seu livro, André Luiz diz, e isso que me fez continuar na doutrina desde quando eu iniciei, é que nós devemos respeitar invariavelmente a fé alheia. Se nós devemos respeitar dos outros, o outro também não tem a obrigação ou o direito de respeitar a nossa? Sim. Só que não acontece assim. Não acontece assim e a gente sabe disso. A gente sabe muito bem disso. Mais alguém? Item 5. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivessem em estados de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo, em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo, reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer, ao mesmo tempo, a ideia do dever.
Se o Cristo prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Além do mais, seria necessária a inversão da natureza para que as inteligências, ainda muito rudimentares, pudessem ser impressionadas de feição e identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão porque Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época, não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Bom, o problema, meus amigos, é que o pessoal do contra sempre procura um meio de derribar as ideias novas. Ontem, ou anteontem, eu estava diante da televisão procurando alguma coisa para assistir, de repente cai numa cena em que o Cristo estava no meio de uma multidão terrível. E lá, Jesus dizia o seguinte: olha, vocês querem me matar porque eu vos falo de coisa diferente que vocês pensam. O que eu falo do meu Pai. E vocês não entendem ou fazem que não entendem. E por isso, vocês estão armando, ele não disse com essas palavras, entre outras palavras, foi isso aí, armando o complô para me matar. Ou seja, aqueles que são contrários às nossas ideias fazem de tudo para derribar aquilo que nós estamos falando. Fazem todos os esforços possíveis para denegrir aquilo que está sendo dito. E Jesus sentiu na pele diretamente isso. Aliás, Kardec também sentiu na pele isso. Aliás, nós também, espíritas, atualmente, também sentimos na pele isso. Porque nós sabemos de que outras religiões costumam tentar denegrir a nossa doutrina, achando que a nossa doutrina é uma doutrina do demônio, do diabo, e que a religião deles é a verdadeira, é a que salva. Todas as outras estão contrárias, né, ao conhecimento, ou contrário aos ensinamentos de Deus. E isto nos deixa triste, né? Não muito triste, deixa triste por pensar que ainda existem pessoas que não conseguem aceitar que outras pessoas têm uma ideia diferente da deles. E isso é que complica o problema das religiões. Lembram do Auto de Fé em Barcelona? Pois é. O Auto de Fé em Barcelona foi uma coisa terrível. Inclusive, o Kardec queria entrar na justiça contra a atitude do bispo. E os espíritos, não, meu filho, deixa que isso vai ser um estopim para a divulgação da doutrina, e a curiosidade sobre a doutrina vai acelerar. Então é assim, quanto mais atacam, mais é melhor para nós. Porque, como Kardec diz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quem está com a verdade não precisa perseguir. Não precisa. Se eu estou certo, não preciso perseguir quem está errado. Não tem cabimento. Como é que
que se eu sou adepto de uma religião contrária à de fulano... Bom, então, como eu dizia, meus amigos, é o seguinte, como é que eu sou adepto de uma religião e outro é adepto de outra religião? Aquele que é de outra religião se acha no direito de perseguir a minha e os elementos da minha religião, e, inclusive, torturar, matar, fazer um monte de coisa. Agredir, com palavras e fisicamente. É um negócio estranho. Por isso que Kardec diz, quem está com a verdade não agride, não machuca, compreende o outro. Porque se a gente não entende o outro que pensa diferente de nós, nós somos preconceituosos ou fanáticos. Fanáticos. Preconceito de religião. E isso é muito triste, é muito complicado, né? Se a gente aceitar em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Porque todo mundo tem direito de escolher a sua religião, não tem? Tem. O país é laico. E todo mundo, né, tem direito de professar a sua religião, independente de algum problema. Mas alguém quer comentar a respeito? Apenas para reforçar isso que tu disseste aí, rapaz, meu querido irmão, essa questão do obscurantismo em relação a tudo que vá de encontro às ideias pré-estabelecidas cria esse tipo de confrontação, né? Por essa razão é que a doutrina espírita enfrenta uma série de preconceitos em relação às religiões tradicionalmente estabelecidas. Mas é preciso que a gente observe também que, infelizmente, muitos dos profitentes espíritas também são preconceituosos em relação a outras religiões de matriz africana, por exemplo, né? E nós temos que ter a tolerância necessária para entender, como tu bem disseste, que o outro tem direito a optar por ter uma fé diferente da nossa, ou até por não ter fé nenhuma. Quer dizer, a pessoa pode ser também ateu, pode dizer que não crê em nada, a não ser em si mesmo ou na natureza, se não quiser dizer que confia ou que crê em Deus. Mas o certo é que todos têm, pasmem, por misericórdia divina, esse livre-arbítrio, até para crer ou não na própria existência de Deus. Por outro lado, a gente não precisa entrar em embates, porque está historicamente demonstrado que, em matéria de convicção filosófica, política e principalmente religiosa, tá? Só se confronta aquilo que efetivamente vai de encontro aos padrões estabelecidos, tá? Mas o próprio Kardec nos alerta de uma forma muito incisiva que não existe nada de mais forte. Aliás, os espíritos, através de Kardec, nos informam que não existe nada mais forte de que uma ideia cujo tempo chegou, tá? Então, é por isso que nós observamos essas situações de resistência que são autênticos estertores diante da realidade que impõe, pela coerência, né, pela lógica, a doutrina
a doutrina espírita. Né? Então, por isso é que nós não devemos realmente entrar em embates, até porque alguém já disse entre os espíritos superiores que o espírito não o espiritismo não é a religião do futuro, mas sem sombra de dúvida é o futuro das religiões na medida em que todas as religiões que ainda hoje se apoiam muito no material, conforme nós vimos aqui no próprio texto, um dia estarão inteiramente voltadas para o aspecto espiritual. Olha só, meu querido Rubens. Muito bem, pessoal. Então, é isso que acontece. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Vendo aí, Rubens? Oi, diga aí, meu irmão. Pode falar. Cheguei há pouco. Tá certo? Bem, com relação ao que o comandante Adilson falou aí, isso é muito sério, porque alguns irmãos da doutrina, eles têm essa discriminação com as ramificações das religiões que vieram da África e hoje estão mais especificamente candomblé e também a Umbanda. Eu vi uma época em uma palestra do André Trigueiro, que é jornalista da Globo, ele falando que, como as igrejas evangélicas têm um movimento muito forte dentro dos presídios, aqueles traficantes que se tornaram evangélicos, eles mandavam lá no morro quebrar, desmanchar, ou enfim, tirar todos os terreiros que tinham no morro. Depredação mesmo total. E ele disse que o interessante é que em nenhum momento a Federação Espírita do Rio de Janeiro se manifestava em favor desses irmãos que estavam sendo depredados lá nos seus centros, nos seus templos. Então, o comandante disse, falou realmente, é muito sério. E a gente ainda sente isso no meio espírita. A questão da... É como se a gente fosse os tops e os caras fossem os pretos velhas, entendeu? E a gente só recebe espírito de luz. É mais ou menos isso. É complicado mesmo. Eu gostei dessa, Raimundo, dos tops e a ralé, né? Exato, é. Porque na própria história da Umbanda, lá no Rio de Janeiro, em 1911, ocorreu exatamente isso. Quando o Zelito manifestou um padre, inclusive o espírito disse que era um padre muito culto, mas ele se manifestou naquela forma, né? E para que desse uma lição. E ele disse, olha, bom, já que aqui não temos acolhimento, a partir de tal dia nós vamos ter uma religião que vai acolher todas as pessoas, e aí Zelito, a partir da sua residência, começou a fazer o primeiro centro de Umbanda. Né? Mas como a maioria dos espíritas vieram da tradição católica, essa questão da religião ainda permeia muito na cabeça de muitos espíritas, como não uma doutrina, uma filosofia, mas como a parte mais religiosa da doutrina. Né? E acaba nisso, nessa discriminação. E os evangélicos com os católicos são muito contundentes nisso, porque eles acham que a gente está se comunicando primeiro com o demônio, e que quem já morreu não se comunica. E a gente tem passagens na Bíblia que claramente diz que aquilo é uma comunicação, só que eles entendem que aquilo era uma orientação de Deus, diretamente do Criador. Né? O profeta, que é o médium da antiguidade, se comunicava diretamente com Deus. A gente sabe que isso ainda falta muito lastro para a gente ter essa comunicação diretamente com o Criador. Porque a doutrina nos fortalece dizendo que a gente precisa ascender muito para estar, pelo menos, próximo de Jesus e imagine de Deus. Olha lá, comandante Rubens, pode continuar aí. E Rubinho, o que é essa grena aí? Hã? Eu não peguei direito. Essa grena, G-E-N-A. Gena, isso aqui é uma espécie de fornalha. Isso é um inferno, Local de é um sofrimento. inferno. É um inferno, É um inferno, é. É fornalha, isso é o inferno. Né? Isso. Na tradição judaica, se não me engano, isso aí É o inferno. é o inferno. Obrigado, meu querido. Bom, agora com relação ao que foi falado, Edilson e Raimundo, sobre o preconceito dos espíritas, existe até também uma divisão
de espíritas com relação a determinados assuntos da doutrina. Olha, pode um negócio desse, meus amigos? Pois é, tem assuntos em que determinadas pessoas, determinado grupo de espíritas não aceita e outro grupo de espíritas aceita, e por conta disso fica um grupo para cá, outro grupo para lá. Ou seja, homens imperfeitos. Né? A história do... Qual o assunto? A história do corpo de Cristo. Era de carne ou não era? Aquela história... E isso, meus amigos, isso dá uma confusão, já foi tema que já separou uma parte dos espíritas da parte da federação, etc, etc. Isso dá uma confusão. Mas agora tem... Rubens, Oi. Rubens, lá em Santarém, onde eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita, na casa espírita, eu num período desse agora, que vai ter carnaval, esses dias de feriado, eu aproveitei e fui passando uns dias lá com a Maria e o Vito. E fui visitar a casa, que era um estudo na segunda-feira de carnaval, que é o estudo lá. Uhum. E aí estavam lá discutindo exatamente, eles não aceitando que as informações no livro nosso lá. Oh. Sobretudo da alimentação que os espíritos tinham lá, né? Que era necessária aquela alimentação, e eles diziam que, lá no livro dos espíritos diz que o espírito não precisa se alimentar. E André Luiz estava informando que quando a gente desencarna com essas emoções, esses sentimentos, precisaria ser adaptado lá para depois, sim. E eles não aceitavam essas ideias no livro dos espíritos. Do André Luiz com relação ao nosso lar. Olha só, o espírito não se alimenta? Se alimenta sim, e não se alimenta. Ué, isso vai depender o quê, meus irmãos? De quê? Aí eu sempre, isso aqui vai cair sempre na preferência do professor Otto. Isso vai depender de vibração. Quanto mais evoluído, ou seja, quanto mais vibrar em termos positivos o espírito, menos ele precisa de alimento. André Luiz diz lá, no nosso lar, que o amor é o alimento das almas elevadas. Porque quem ama um não precisa de alimento. Agora, se a gente ainda não chegou a determinado nível vibratório, nós continuaremos com a necessidade de alimento, meus amigos. Continuaremos. Quer ver uma outra coisa que divide muitos espíritos? Chico foi ou não foi Allan Kardec? Olha, meus amigos, a confusão que esse assunto não dá. Uns dizem que sim, outros dizem que não, e isso aí gera uma confusão, uma certa contenda no meio espírito. Mas espera aí, importa saber se Chico foi Kardec, se Kardec foi Chico Xavier, importa, tem alguma importância. Para conhecimento tem, mas não é necessário a gente ficar preocupado com isso. O que a gente tem que se preocupar é com o nosso valor interno, com a nossa evolução. Isso é que importa, isso é que interessa. Não é porque eu citei, olha só, não é porque eu citei uma obra, por exemplo, Ramatiz, que tem um determinado grupo de espírita, a Federação Espírita ou coisa parecida. Muito questionado por questionam, porque a falar de Ramatiz, não sei o quê e tal. Qual é o problema? Que Paulo disse para nós? Examinai de tudo. Aproveitar o que interessa. Isso. Examinar. Peraí, a gente fica... Deixa eu fazer um comentário com vocês. Algum tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim assim, Rubinho, eu só leio o livro psicografado, o que tu acha? Ué, e os outros livros? Eu não posso ler João Moana, por exemplo? Eu não posso ler? Posso. Tanto posso ler que tem aqui na biblioteca vários livros de João Moana. E tem muitos livros de João Moana interessantes. Então,
A gente colhe o que tem de bom de lá e traz para cá. A gente colhe o que tem lá no esoterismo e traz para cá. A gente colhe o que tem de bom lá na Umbanda, lá no Evangelho, no Evangelho, traz para cá. Eu disse, meu irmão, eu não acho uma boa, não, você só ficar lendo o livro psicografado. Porque tem outras obras espetaculares, não psicografadas, que a gente precisa também ler e analisar. Então, qual é o problema? Porque eu sou espírita, eu não posso ler um livro de Umbanda, do Preto Velho. Porque eu sou espírita, eu não posso ler a Bíblia. Porque eu sou espírita, eu não posso ler um livro lá do esoterismo. Eu sou espírita, eu não posso ler um livro evangélico, um livro de um padre católico, de um padre, que logicamente católico. Qual é o problema? Aí eu pego o que tem lá de bom, assimilo e trago para nós. Qual é o problema? O problema é o tal do preconceito que vive nos rondando, meus amigos. Em todos os momentos. E os livros mais técnicos que falam da ciência quântica? Pois é. Que é o que mais vai nos aproximar agora da elucidação de tudo isso que a doutrina está mostrando, é a parte da quântica. É a ciência quântica que vai nos aproximar desses postulados espíritas com uma facilidade e sem muita, como se diz, sem ser muito difícil de se compreender e entender. E olha o que tem de pesquisa aí sendo feito nessa área. Gente, é uma coisa... O professor Otto que o diga, né, professor? Pois é, tem muita afinidade. É verdade. Na verdade, que é muito interessante você entender, em termos de física quântica, o suporte dela ao entendimento religioso e espiritual, né? Religioso espiritual, é uma matriz onde, dentro de uma estrutura energética de diferentes níveis, apareceram as criaturas. Então, ela como matriz de tudo que existe, que é a consciência divina, é a energia de toda a matriz, de toda a criação, é a consciência divina, que criou consciências diferentes, inclusive a consciência humana. A conexão básica, instrumental básica, energética, é a consciência divina. E você só pode entender a consciência divina com o melhor das possibilidades em cima das nossas limitações de conhecimentos, tanto dos 5 sentidos como também do crescimento espiritual. Nós temos o suporte da energia divina como alimentadora de todo o sistema cósmico. Então, para que a gente possa ter entendimento nas comunicações, quer entre os seres humanos, quer entre os animais, quer as consciências de vegetais, e quer até a possibilidade de montanhas, partes materiais virem a compor os sistemas orgânicos da constituição material de novos materiais ou de novas pessoas, de novas estruturas. Tudo é possível porque tudo parte da consciência divina, que é a energia primeira. E a conexão é grande. Só existe essa conexão. Está todo mundo dentro da matriz, então só existe essa possibilidade de conexão. E como nós temos, nesse ambiente de conexão da matriz, nós temos luz e temos escuridão, né? Então, a escuridão, ela sofrendo transformações internas, interiores, de natureza puramente estrutural,
ela pode passar a ser luminosa. Entendeu? Então, tudo que é construído na consciência divina, repetindo, é a matriz centauro, é a matriz da consciência de Deus. Então, existe uma conexão entre tudo que existe através da consciência de Deus. E existe luz e escuridão. A escuridão pode se transformar em luz, né? Isso aí vai depender muito da própria consciência, da própria estrutura particular e própria da escuridão, se ela quiser ser luz. Porque quem faz a transformação interna é a consciência de cada um. Hoje, existem algumas informações que há uma predominância no nosso planeta de uma energia escura, superando as energias escuras, superando as energias luminosas em termos espirituais. Então, essa função nossa, como estudantes e divulgadores do conhecimento espírita, tem uma importância extraordinária para a sobrevivência do nosso planeta. Não deixar com que a escuridão escureça totalmente o nosso planeta. A luz é o espiritismo. É um pensamento. Beleza, beleza, professor. Lembrando que no universo, né, os cientistas estão até, eu acho que muito avançados nessa especulativa da matéria escura, né, se eu não me engano, porque ela é soberana no universo, né? A maior parte da matéria ela é essa matéria negra, matéria escura, uma coisa assim, que estão todas as galáxias, todos os sistemas estão envolvidos por essa matéria, né? É como se ela fosse a matéria base. Quando há manifestação da providência divina, aí sim, criam-se os sistemas solares, daí todos os sistemas que são iluminados por algum astro dessas grandezas. Maravilha, professor. O que o professor quer dizer aí para nós é que isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, isso que nós estamos fazendo toda quarta-feira e todo sábado lá no nosso centro, é o quê? Um pequeno faixa de luz que vai se expandindo, né? Gradativamente, expandindo gradativamente, enxotando, afastando a escuridão do ambiente. E isso que a gente faz aqui e que faz lá é o quê? É elevar o nível vibratório do que está em volta. E esse nível vibratório que está em volta se eleva, e aí essa elevação de luz vai se integrar com a consciência divina. Palavras do professor Orton. Consciência divina. Consciência divina significa dizer que nós que somos ainda consciências escuras, consciência na escuridão, dependendo de nós, palavras dele, repito, dependendo de nós, esta escuridão pode se afastar do nosso interior, elevar a vibração até atingir o nível cósmico, o nível vibracional ideal para a conexão total com Deus. Era isto que acontecia com Jesus e Deus. Elevado, nível vibratório de Jesus elevado tanto que chegava a integrar-se definitivamente com a consciência divina. Vibratória. Consciência vibratória que chegava a este nível. E, graças a Deus, um dia nós também chegaremos lá, professor, nesta consciência divina. Porque nós estamos fadados a isso. É da consciência divina que a gente
se transforme nesta consciência divina. O objetivo... Tem mais um grande, detalhe que, se me permite, eu gostaria de dizer. Claro. Até pediria perdão se por acaso eu estiver pensando de uma forma errada, mas eu vejo, por exemplo, até fui alertado por um dos mentores espirituais que eu converso, é que nós estamos crescendo dentro do nosso centro, evoluindo, todos nós estamos evoluindo, estamos ganhando com as palestras, né, com os esclarecimentos do palestrante, mas eles pedem que a gente amplie a quantidade de pessoas que estão precisando dos nossos conhecimentos. E nós estamos muito centrados em nós mesmos. Eles uma vez eles conversando, o José de Arimateia, ele falou de, olha, vocês estão em 10, em 8, em 10. Encontre uma forma de que esse centro, aonde ele está localizado, tem muitas pessoas precisando de vocês. Muitas pessoas precisam. Vocês têm que ter uma estratégia, né, de colocar o centro à disposição da comunidade daquele bairro, porque eles estão precisando dos conhecimentos que vocês têm e que estão discutidos entre vocês, que são preciosos. Tem que tornar público, tem que levar a população daquele bairro. Vocês têm um ponto de luz. Vocês não apagaram. Então, amplifique a radiação da luz de vocês. Encontre uma forma de levar esses conhecimentos que vocês discutem com muita propriedade, que nós acompanhamos o que vocês estão fazendo, levem para uma percentagem maior de pessoas que estão ali naquele bairro precisando de vocês. Amplie essa luminosidade de vocês no bairro. Bom, este recado é para que a gente possa refletir em uma reunião lá no centro, ou então aqui, a gente traçar as estratégias para que isso aconteça. Eu ficaria muito feliz. Até porque, professor, nós temos uma pessoa lá na comunidade que pode nos ajudar nessa parte também, né? Aliás, mais de uma. Mas tem uma principal, que inclusive estava na reunião sábado, que essa pode nos ajudar com relação a esse seu pensamento, que é o nosso também, logicamente, que é o nosso também. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Bom, se ninguém quer mais comentar mais nada, o nosso horário já está no ponto e a gente precisa encerrar aqui. E eu gostaria de que alguém se manifestasse para fazer a prece de encerramento. Logicamente, lembrando... Eu vou pedir, meu querido Rubem, ao nosso irmão Urbano, que após a sua fala, faça a nossa oração de encerramento, tá ok? Amado Mestre Jesus. Só um momento, Urbano, por Só um favor. instante, Urbano. Só um instante, Urbano. Antes de fazermos a prece, eu queria saber o seguinte, como a gente não vai ter palestra também no centro e também no Zoom no sábado? Não, nós vamos ter no Zoom no sábado. No Zoom? Tá, porque é o seguinte, a palestrante que iria fazer isso aí, ainda não me confirmou nada, que seria a do Carmo. Sim. Tá? Por isso que eu estou querendo saber como é que, se a gente vai ter no Zoom. E o horário vai ser das 17h30 às 18h30, é isso? Isso. Certo. Devo viajar no sábado.
não vou me comprometer por isso. Então, é isso que eu queria saber, viu, Rubem? Eu preciso confirmar com ela para saber se ela vai ainda manter, se ela não tem outro compromisso, para a gente. Olha, Raimundo, eu só queria entrar nesse debate rapidinho para dizer o seguinte: no sábado começa a Quaresma, mas a Quaresma, pelo que eu pude observar, o Valber me mostrou lá a programação, às 17 horas ou às 18, acho que 17, salvo o melhor juízo, encerra. E como a nossa é às 19, nós vamos manter. Agora, até lá, Anteriormente Rubem, era eu entro em 19. contato contigo para acertar a questão do link, porque André está viajando, mas ele me disse que provavelmente no sábado ele daria sinal, tá? Certo. Para entrarmos, porque seria, para nossa irmã Carminha, mais fácil do que se nós tivéssemos que fazer como hoje fizemos, mas graças a Deus, porque o querido irmão já está ambientado, já usa essa técnica lá com outros grupos e por aí afora. Mas ela ainda tem dificuldade no manejo da internet, então provavelmente bem poderia lembrado. criar uma certa dificuldade. Mas espera aí, o Edilson, só para... Parece que eu me confundi um pouco aqui. O horário é 17h30, a reunião virtual aqui. É isso? Não, mas acontece o seguinte: como nós vamos estar na virtualidade, nós poderíamos manter o nosso horário. 7 horas. Isso. Às 19. Mantendo às 17h30 apenas na virtualidade, quando nós estivermos no presencial. Tá, beleza, então, entendi. Muito bem. Okay? Então é o seguinte, Rubens. Diante desta possibilidade de ficarmos com o link que você está disponibilizando, que é 40 minutos, não seria melhor a gente definir logo quem aqui poderia fazer a palestra, no caso? Ela não pode fazer a palestra? Não seria a do Carmo, não, Raimundo? Mas aí, exatamente por essas dificuldades, se não for o link... Por isso que eu estou dizendo que eu faço contato com o Rubem, porque eu vou fazer contato com o André, para saber se ele realmente vai disponibilizar. Porque se ele disser que não disponibiliza, aí nós faremos com o nosso querido irmão Rubem, que já está acostumado a utilizar o sistema aí e com quem nós não teríamos dificuldades, ok? Ô, Raimundo, é só avisar para ela que se a ligação cair, ela entra de novo. Ok, então. Ok? Beleza, certo. Ok. Então, vamos lá. Ótimo. Beleza. Amado Mestre Jesus, nessa oportunidade de conhecimento, de estudo da tua doutrina, queremos te agradecer pela noite de hoje maravilhosa, pelos conhecimentos, pelo estudo, pelo conhecimento dos nossos irmãos aqui presentes, que deram uma boa curvada de conhecimento, de estudo. E pedimos a Ti, Pai amado, porque esse é o nosso objetivo, como disse o professor Otto, ajudar aqueles mais carentes. Pedimos a Ti, Pai amado, que nos nossos objetivos futuros está bem breve aí no nosso centro espírita, que nós possamos ser bem recebidos pela comunidade, que a comunidade nos aceite, principalmente quando houver ali a chamada das crianças para a evangelização, como também os adultos, os idosos que ali comparecem, para conversar contigo, ouvir tua palavra. Pedimos, Pai amado, também que nos proteja nas nossas investidas, nas nossas idas no Presídio de Segurança Máxima do Estado do Maranhão, onde começamos um trabalho magnífico, que nos proteja das energias negativas e nos coloque, Pai amado, na maior segurança, tanto lá como aqui no centro, dirigido pelo professor Edilson. Hoje, Pai amado, nesta prece, te pedimos para todos nós saúde, equilíbrio,
pais, às nossas famílias, aos nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Que assim Edilson, seja, uma ótima professor noite a Otto, todos. Boa noite a doutora todos. Bernadette, Leda, Boa noite, meu irmão. Raimundo. Até a Boa próxima. Boa noite para Boa vocês. Quaresma para quem for para Quaresma. Até no sábado. Bom carnaval Tchau. para quem for para carnaval. Eu vou trabalhar, eu estou de plantão, viu? Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Valeu.